Glória a Deus, igreja, boa noite. Que alegria estarmos aqui para mais um culto, culto da Jucade, encerramento da temática. Não haverá limites, estaremos hoje ministrando. E antes de nós prosseguirmos, adentrarmos, eu quero fazer uma pergunta para você que aqui está. Quem já se sentiu incapaz de fazer algo grande, algo difícil, algo extraordinário? Ou quem achou que não conseguiria passar por um deserto, por uma luta, por uma prova, por um momento de crise, um momento de angústia? Eu também, amados, até hoje eu sou assim. Se não for a Deus comigo, eu sei que eu não sou capaz de passar por desertos, por provas, por lutas. E hoje nós vamos falar de um homem, explicar, mostrar a história de um homem que entendeu que com Deus, na vida dele, não haveria limites, que com Deus, na vida dele, ele poderia fazer o extraordinário, que com Deus, na vida dele, ele poderia enfrentar as lutas, as tribulações, as perseguições, as provas que lhe foram impostas, que lhe foi imposta. Esta noite nós vamos estar falando de Gideão, exatamente. E da história de Gideão nós vamos extrair alguns ensinos, algumas verdades, algumas instruções para a nossa vida, e vamos ver na história dele como Deus age e nos leva para além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos. Você lembra, Gideão faz parte dos heróis da fé, citados em Hebreus capítulo 11. Ele está lá no rol dos heróis da fé. E ele faz parte desse rol, não por ele ter sido um grande homem, mas por ele ter um grande Deus. Um Deus que o capacitou, que o direcionou, que o levou a isso. Um Deus capaz de usar, você vai ver no texto, um fraco, um pequeno, um humilde, de um local onde tinha pouco valor, para dar grande vitória a Israel, para romper o natural, para viver o extraordinário. Então nós vamos abrir agora a palavra do Deus vivo no livro dos Juízes, capítulo meia dúzia. Eu peço que o nosso amado pastor Afrânio possa nos ler dos versículos 11 ao 16 e nos dirigir em oração. Juízes, capítulo 6, versículos do 11 ao 16, o nosso amado pastor lerá e nos dirigirá em oração. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as nossas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Senhor Deus, te bendizemos, glorificamos e exaltamos o teu glorioso nome aqui presente, nos comandando, nos congregando e já nos dirigindo. Os 5 minutos de oração, já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora também capacita-nos, unge-nos para que possamos recepcionar essa palavra já posta no coração do teu servo, o presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já, Pai, recebemos essa palavra para vivê-la. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu.
Glória. Amém. Amém, meu pastor. Muito obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados, por esta leitura tremenda para nossas vidas. Vamos entender o contexto, para nós não lermos o 6, 7, 8. Israel estava cercado pelos midianitas. Há 7 anos, Israel produzia, cultivava, os midianitas vinham e levava tudo que eles produziam. Então, há 7 anos, os midianitas estavam oprimindo, estavam pesando a mão sobre Israel. Há 7 anos, Israel vinha sofrendo na mão deles, não só na mão dos midianitas, se você for ver o texto, também na mão dos amalequitas e também na mão de alguns povos do Oriente. Israel semeava, cultivava, quando estava próximo da cega, da colheita, os midianitas vinham, levavam tudo, mas não levavam só o que eles cultivavam. Levava também bois, levava ovelhas, levava camelos, jumentos, levava o que eles tinham. O que eles tinham, os midianitas levaram, e eles estavam passando por um momento de angústia, um momento de aflição. Gideão estava vivendo um momento de guerra, um momento de luta, e nós vamos extrair desse momento, dessa fase dele, alguns ensinos, alguns aprendizados para a nossa vida. O primeiro ponto, o primeiro ensino que nós extraímos daqui desse texto é que Deus não é o culpado do nosso sofrimento. Deus não é culpado pelo nosso sofrimento. Entenda algo. Os israelitas, pega aqui o contexto para você entender. Eles estavam sofrendo não porque Deus os abandonou, mas porque eles abandonaram a Deus. Eles estavam passando por isso, por essa perseguição, por essa guerra, por essa angústia, por essa aflição, não porque Deus os abandonou, mas porque eles abriram mão do Senhor, pararam de seguir a Deus, fizeram o que era mal. Leia comigo, Juízes 6, versículo 1. Pode botar no data show, leia na sua Bíblia, como for mais fácil. Tu vais colocar, se não leio aqui. Aí, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou, os deixou-os nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, os filhos de Israel fizeram o que era o mal, eles se corromperam, eles estavam adorando outros deuses com D minúsculo, deuses humanos, eles estavam adorando a Baal, e eles se corromperam, eles estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus. Eles, por fazer o que era mal, então o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Então Deus não era o culpado do sofrimento do povo. Deus não foi o culpado do povo estar sendo perseguido. Deus não foi o culpado do povo de Israel estar semeando e os midianitas estarem vindo e devastando tudo que eles tinham. De hipótese alguma, o próprio povo era culpado daquilo. Eles tiveram a consequência do erro deles, da falha deles, do que eles estavam fazendo. Pode colocar o versículo 10. Olha o que diz. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Em caixa alta para você entender. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Então foi o povo que não deu ouvido. Acabou a minha bateria? Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Está baixo aqui para mim, aumenta um pouco o meu retorno. Então um pouquinho. Contudo, vocês não deram ouvido à minha voz, vocês não deram ouvido àquilo que eu falei, aquilo que eu estava falando, e isso fez com que eles fossem entregues à própria sorte deles. Nós temos que entender que existe diferença entre prova, entre momento de deserto, momento de luta, momento de batalha e consequência de pecado. São coisas distintas, são coisas diferentes. Isso que o povo israelita estava passando era consequência de pecado, amados. Eles estavam colhendo as decisões erradas deles. Eles estavam colhendo o afastar-se de Deus, o distanciar-se de Deus. Mas Deus prova a sua igreja, prova a sua igreja. Prova o seu povo, Ele nos prova, amados. Nós vamos passar por momentos de luta, por momentos de aflição, por momentos de guerra, que não são consequências de pecados, mas é o Senhor nos lapidando, nos aprimorando, nos aperfeiçoando, fazendo com que nós nos amoldemos cada vez mais da tua palavra, aquilo que Ele tem para cada um de nós, fazendo com que cada vez mais o caráter dEle seja forjado em mim, seja forjado em você. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aí é que Deus não é culpado pelo nosso sofrimento. O segundo ponto que nós extraímos desse texto é que não importa a batalha, não importa a luta,
não importa a crise, não importa a guerra, não importa a dificuldade, não importa o deserto, não importa o momento que você esteja passando, sempre continue produzindo para o Senhor. Não importa o momento de luta, de dificuldade, de aflição, de deserto, de prova que você está passando, continue produzindo para a sua casa, continue produzindo para a sua família, continue produzindo para o reino, para a obra, para o ministério, para o Senhor, porque o Senhor está vendo, amados. O Senhor está te vendo. Ele olha e fala: homem valente, mulher valente, serva valente, filho valente. Ele olha para cada um de nós que não deixamos de produzir e ele nos chama de homem valente. Ele nos chama de mulher, de servo, de adorador, de varão valoroso, aquele que está sempre pronto, disposto a servir, a contribuir, a trabalhar, independente do que esteja passando. Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar, nós sabemos que é uma espécie de tanque, é um local pequeno, é um local apertado, é um local sem ventilação, é um local sufocado que é usado para espremer uvas. Geralmente eram pisadas. Ainda hoje tem-se essa tradição de pisar nas uvas. Conforme as pessoas pisam nas uvas, vão matando, espremendo, pisando, sai por uma tubulação o suco da uva do outro lado. Então, o lagar é esse local onde tem que ficar apertado, próximo, junto, nessa espécie de tanque, para que possa estar pisando as uvas, para que possa estar espremendo as uvas. E ele estava malhando trigo no lagar. O trigo ele deve ser malhado no eirado. O que é malhado? É batido, é esmagado. O eirado geralmente é uma parte alta de uma casa, uma parte suspensa, como se fosse um pátio suspenso. As pessoas iam lá e começavam a malhar, a bater o trigo nessa parte mais alta. A ventilação dava, deixava os grãos embaixo e a palha era levada pelo vento. E eles batiam, eles malhavam o trigo no eirado. Então Gideão deveria estar malhando o trigo no eirado, não no lagar. Mas uma crise do mundo espiritual acabou o alcançando no mundo físico. O mal que Israel fez, que fez com que Israel se afastasse de Deus, fez com que Deus os entregasse na mão dos midianitas, trouxe consequência no físico, no natural para ele. Ele não conseguia, Anderson, malhar no eirado o trigo dele. Ele tinha que ir para o lagar, para aquele local apertado, aquele local não favorável para estar fazendo isso. Por conta disso, então, ele estava ali no lagar, malhando, trabalhando o trigo, um ambiente não favorável, não amplo, não saudável. Ele deveria estar fazendo aquilo num ambiente amplo, num ambiente saudável, num ambiente seguro para que ele estivesse fazendo ali. Mas por conta da perseguição dos midianitas, ele estava lá. E ele não estava em pé. O tanque, geralmente, aqueles tanques, eles tinham aproximadamente 1,20 m de altura. E se ele fica em pé, aqui malhando, ele ia estar, só que ele tinha que ficar aqui embaixo, ó, batendo aqui, ó. Vou vir para cá para frente, vou pensar me ver. Ele tinha que ficar aqui, ó, escondido. Aí, quando ele acabava, ele pegava aquilo ali, ia, guardava em casa, voltava. Então, ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo dessa maneira, mas ele não deixou de produzir. Ele não parou de produzir. Ele não deixou de trazer mantimento para a sua casa. Ele não deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer. Amados, a crise, a guerra, a dificuldade, a perseguição, ela faz a gente ver aquilo que a gente não via. Quando que Gideão, não tendo aquele momento de perseguição dos midianitas, ele estaria malhando trigo no lagar? Nunca! Ele estaria no eirado da casa dele, ele estaria malhando o trigo lá. Mas quando a gente passa por esses momentos, a gente vê aquilo que nós não tínhamos percepção. Nós percebemos aquilo que a gente não via. Entenda que nem sempre a nossa realidade condiz com o nosso potencial. Nem sempre a nossa realidade, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos produzindo, condiz com o nosso potencial, com aquilo que de fato nós podemos fazer. Deus viu o melhor de Gideão. Deus viu o melhor do que aquele homem estava fazendo, e ele vê o melhor de você, ele vê o melhor de mim, ele vê o melhor de nós. Deus não viu em Gideão o menor de sua casa. Deus não viu nele, ele era o menor da casa dele. E a casa dele era a família mais pobre em Manassés. Mas Deus não viu isso. Deus não olhou para isso, ele não vê. Ele viu em Gideão um homem com o coração disposto,
um homem com o coração pronto, um homem que estava disposto a ser usado por Deus, e que nós tenhamos essa disponibilidade a todo momento, a toda obra, a fazer a vontade de Deus. E o Senhor nos diz esta noite: dispõe-te, não te mandei eu, tem de bom ânimo, certamente serei contigo. Isso é o chamado que eu, que você, que nós temos para nossas vidas e que nós aprendemos com o servo do Senhor, Gideão. Terceiro ponto. Terceiro ponto. E olha que eu ainda não entrei nem na história, estou só pontuando, depois a gente vai para a história de Gideão. O terceiro ponto é: o Senhor está conosco. Amados, se não for o Senhor, nós estaríamos ferrados, prejudicados, estaríamos destruídos, estaríamos destituídos da tua graça, da tua presença, do teu amor. Então, o terceiro ponto que nós aprendemos aqui é que o Senhor, Ele está conosco. Pode colocar o versículo 12, por gentileza. Diz o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Depois que o anjo do Senhor, o próprio Senhor, uma teofania, esse anjo é com A maiúsculo, você viu aí no texto que o nosso pastor nos leu. Esse anjo do Senhor é uma teofania, é uma manifestação suportável de Deus para o homem. Depois que o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala com ele, ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. Então o Senhor é com ele, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Basta nós estarmos dispostos a fazermos aquilo que ele nos manda, a fazer aquilo que ele tem para cada um de nós, a fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Pode colocar o 16, caso queira acompanhar na Bíblia, pode, mas eu coloquei também no Data Show. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem, já que eu, o Senhor, estou contigo. Então é o Senhor, amado, é Ele que está conosco, é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá visão. A verdadeira força do servo do Senhor não vem de si mesmo, mas vem de Deus. Nós dependemos de Deus, amados. Nós, pelas nossas próprias forças, não somos capazes, não temos condições. Aí tu pode pensar o seguinte: poxa, Luciano, mas Filipenses 4,13 diz: tudo posso, é verdade. Mas em quem? Naquele que me fortalece. Tudo nós podemos em Deus, porque sem Deus nada nós podemos fazer. Tudo nós podemos naquele, em Cristo, em Deus, naquele que nos fortalece, naquele que me fortalece. Sem Ele nós não podemos realizar nada. Os valentes de hoje, amados, são aqueles que confiam em Deus, que dependem de Deus. Se você confia em Deus, se você depende de Deus, se você sabe que você sozinho não é capaz, o Senhor manda te dizer: homem valente, mulher valente, servo valente, porque é esse que ele chama, é esse que ele busca para o servir. E a história, então, continua. Vamos continuar a história. Então o Senhor aparece para ele. O pastor, inclusive, leu o versículo 17, quando ele fala assim: eu achei mercê diante de ti, e se tu és mesmo Deus, permitas que eu vá e prepare uma oferta para te entregar. O anjo do Senhor, o próprio Deus, em uma teofania, ele diz: sim, pode ir lá que eu te espero. Eu vou ficar aqui debaixo do carvalho te esperando enquanto tu preparas isso. Gideão vai até em casa, prepara um animal, prepara um boi, alguma coisa dele, prepara uma carne. Deixa eu ver o que ele lista aqui. Rogo-te que não saia daqui. Foi isso mesmo, Gideão preparou um cabrito, ele preparou cabrito e bolos asmos. Então ele foi em casa, matou um cabrito, preparou essa carne, cozeu essa carne, trouxe ela cozida, chega até o Senhor lá e fala: está aqui, Senhor, eu trouxe para ti a carne cozida, eu trouxe aqui o caldo dessa carne, eu trouxe aqui esses bolos asmos, o que eu faço? O Senhor fala: coloca aqui em cima dessa penha, coloca aqui em cima dessa pedra. Geralmente, quando as pessoas iam sacrificar em Israel, iam adorar, iam prestar adoração a Deus através de sacrifício, eles preparavam o altar, traziam a lenha e o animal que seria imolado para fazer isso. Ele trouxe a comida, mas não trouxe fogo, não trouxe lenha, não trouxe nada. E ele falou: coloca em cima dessa penha. Quando ele colocou na penha, coloca a carne, coloquei, coloca o bolo asmo, colocou, derrama o caldo que está na panela, todo em cima dessa carne, em cima desse bolo, derramou tudo. Aquele anjo tocou com um cajado, aquele altar, aquela penha, subiu fogo e consumiu tudo. Consumiu a uma, amados. Não foi aquele fogo que vai consumindo devagarzinho, não veio.
E quando ele se espantou com aquilo, o anjo sumiu. Aí ele fala, coloque aí que eu anotei, coloque o do Data Show. O versículo 22, rapidinho. Isso. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ele falou, ai de mim, porque eu vi Deus aqui, eu vi o anjo do Senhor, eu vi uma manifestação de Deus, ai de mim, porque eu vi face a face, certamente não viverei, certamente eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem justo, certamente não terá jeito para a minha vida. Mas o Senhor responde, pode colocar o 23. Mas o Senhor responde, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então ele ofereceu esse sacrifício, ofereceu isso ao Senhor. Feito isso, o Senhor segue o texto, você vai continuar, caso queira ler depois, falando para ele, dá uma diretriz, dá uma ordem para ele. Vamos para os versículos 25 e 26. Leia comigo, por gentileza. Aí mesmo, agora você vai ler. Pegue sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet e leia comigo os versículos 25 e 26. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar em cima deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então o Senhor já deu uma ordem para ele ali. Espera, você vai fazer isso aqui. Quando nós lemos esse texto, amados, a primeira coisa que nós observamos é que a nossa missão começa na nossa casa. Primeira coisa que ele disse, vai na tua casa. Vai lá com teu pai, sabe que teu pai tem um altar de Baal, você vai derrubar o altar de Baal do teu pai. Interessante que você lê o texto, quando você vê que os homens foram contender com Joás, pai de Gideão, Joás, pai de Gideão, fala o seguinte, se Baal é Deus, que Baal o defenda. Naquele momento, amado, Joás já tinha se convertido, já tinha aceitado Jesus, já tinha entendido o Deus de Gideão. Mas a história diz que ele foi lá, derrubou aquele altar de Baal, derrubou o poste ídolo, pegou o boi do pai dele de 7 anos, o segundo, ou seja, quando os midianitas começaram a cercar Israel, 7 anos atrás, esse boi já tinha sido separado com esse propósito no coração de Deus, que ele sabe de todas as coisas. Então já deixou separado e fala, pega aquele de 7 anos, o segundo, que é o melhor, sacrifica para mim, e derruba, pega, usa ele como lenha. Ele fez tudo isso conforme o Senhor lhe ordenara, conforme o Senhor lhe instruiu, fez isso pela noite, pela madrugada, ainda amanhecendo o dia, os homens chegaram lá e viram o altar de Baal derrubado, destruído, um sacrifício ao Deus vivo. Eles falam, quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Quem derrubou o altar de Baal? Aí falaram, olha, foi o filho de Joás. Quem? Gideão? Gideão. Chegaram lá com Joás, Joás, o teu filho derrubou o altar, o que é que nós vamos fazer? Ele tem que ir lá para fora, que ele tem que ser morto. Aí Joás fala o seguinte, olha, se ele derrubou o altar de Baal, e Baal é Deus, que Baal o se vingue. Certamente Baal, se for Deus, vai matar Gideão, e não tem quem escape de Baal. E nada aconteceu com Gideão, porque Baal não é Deus, coisa alguma, é um falsário. Então nós aprendemos, amados, que a nossa missão começa na nossa casa. Em casa que nós mostramos quem realmente nós somos. A disciplina, a honra, a reverência, o temor, a obediência, a adoração, tudo isso são valores, são princípios que nós praticamos em casa e que levamos para fora, levamos para o nosso trabalho, levamos para a nossa faculdade, levamos para a nossa escola, levamos para a nossa igreja, para a nossa congregação. Então, tudo isso são coisas que vêm da nossa casa e que nós apenas estamos transmitindo, colocando, transferindo para lá. Que nós tenhamos, você, eu, todos, a mesma postura que houve em Josué. Capítulo 24, versículo 15. Coloque, por gentileza. Olha o que diz. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, servir a Deus
é uma decisão que nós devemos ter, é uma decisão individual, é uma postura, é uma aplicação prática da palavra dele em nossas vidas, e é isso que ele quer para cada um de nós. Continuando o texto, continuando seguindo, então, ele faz isso e o Senhor dá as ordens, dá todas as diretrizes para ele, e o versículo 34 diz o seguinte, pode colocar, por gentileza. Então, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito do Senhor, o Espírito do próprio Deus, revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os asbiezritas se juntaram após ele. Não só os asbiezritas, que era o povo que estava lá onde ele estava, também a tribo de Manassés, a tribo de Naftali, a tribo de Zebulon e a tribo de Aser. Esses povos, esses israelitas, essas tribos se juntaram a Gideão com o propósito de enfrentar os midianitas, com o propósito de irem lá. E nesse montante, em todos esses que se dispuseram a ir, alguns contra a sua própria vontade, alguns porque outros mandavam ir. Olha, fulano está indo, vai tu também. Não, mas eu não quero, eu não gosto. Mas vai, o fulano está indo, tu também tem que ir. Não, mas não quero. Então, resumindo, foram 32 mil homens de Israel que estavam ali para corroborar, para tomar com Gideão nesta peleja. Os midianitas estavam com seu exército contendo 135 mil midianitas ali. Amém? Entenderam? Então nós tínhamos 32 mil israelitas, 135 mil midianitas. E antes, vamos já continuar com a questão da batalha, só para você entender. Antes deles irem para o local onde o Senhor havia mandado eles se reunirem para a peleja, para a batalha, o Gideão, diante daquilo, falou: Senhor, eu te peço perdão, mas eu quero fazer uma prova contigo, se de fato tu estás conosco, para que eu possa livrar esse povo. Sim, digo, o que você quer fazer? Permita que eu coloque um chumaço de lã durante a noite, no orvalho, no sereno, lá fora. Eu vou colocar em cima da eira, lá na areia, no campo, e eu quero que só o chumaço esteja cheio de água, do orvalho, ele vai se encharcar, mas ao redor dele eu não quero que tenha água, eu quero que fique tudo seco. Se de fato isso acontecer, de fato o Senhor estará conosco. Ele, beleza, vai lá. No dia seguinte ele pegou, apertou, saía a água da lã, o chão sequinho. Senhor, permite que eu te prove mais uma vez? Vamos fazer o contrário agora? Permita que ao redor de toda a eira lá, o terreno, tenha água, mas que a lã esteja seca durante a noite toda. Lá fora ele pode ser. Permitiu e assim aconteceu. E foi dessa forma que ele tinha convicção de que Deus o livraria das mãos dos midianitas. Então nós entendemos, vamos lá pegar o primeiro ponto, nós entendemos que Deus não é o culpado pelo nosso sofrimento, nós entendemos que não importa a batalha, a crise, a luta, a perseguição, o que nós estamos passando, nós devemos continuar produzindo para o Senhor. Nós entendemos que o Senhor está conosco e nós entendemos que a nossa missão começa em casa. Continuando, agora nós vamos para o quinto ponto. O quinto ponto é: a nossa vitória vem de Deus. A nossa vitória vem do Senhor. Então, o que acontece? Juntou-se 32 mil israelitas, 135 mil midianitas, estavam ali preparados, prontos, próximos para o enfrentamento. Vá comigo na sua Bíblia aí, capítulo 7, versículo 2. Eu acho que eu tenho no Data Show. Pode colocar, vamos ler do Data Show. Diz o Senhor a Gideão: é demais do povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Misericórdia, meus amados. Jeremias 17,5 diz: maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço e que aparta o seu coração do Senhor. Deus colocou isso aí, quando ele avisa isso, quando Deus coloca isso, o homem ele é corrupto, o homem ele tem um coração corrompido, um coração enganoso, e ele poderia na sua mente pensar: poxa, nós somos 32 mil homens, eles são 135 mil, implica dizer que proporcionalmente um de nós tem que matar 4 deles. Poxa, dá para matar. Um de nós mata 4, dá para ganhar essa guerra.
eles iriam ganhar a batalha, iriam ganhar a peleja e iam negligenciar Deus. Iriam dizer, não foi Deus, foi a nossa mão. Fomos nós que ganhamos essa batalha, fomos nós que vencemos. Essa peleja, quem ganhou foi nós, não foi, quem ganhou foi nós, não foi o Senhor. Mas a matemática de Deus é diferente, amados. A matemática de Deus não é igual à nossa. A palavra de Deus fala em Deuteronômio, capítulo 32, que de 1 ele faz 1000, e de 2 ele faz 10.000, não 2.000, 10.000. Então essa é a matemática de Deus. E então o Senhor pega e fala com ele, olha, tem muita gente contigo, não dá para ir com esse pessoal não, vocês vão ganhar a guerra, porque eu já falei que vocês vão ganhar e acabou, seja com 1, seja com 100.000, seja com 1 milhão, vocês vão ganhar, mas é muita gente que está contigo e eles vão dizer que foi o braço mortal deles que conseguiu isso. Manda voltar os tímidos, manda voltar os covardes. Gideão então fala, olha, os tímidos e covardes, voltem cada um para sua casa. Amados, daqueles 32.000 que estavam ali, recuaram, retrocederam, voltaram 22.000. Ficaram 10.000 homens ali, ficaram 10.000 soldados, 10.000 combatentes. O Senhor olha e fala, poxa, 10.000 ainda é muita gente, rapaz. 10.000, 135.000, daria 1 para 13. Cada um israelita teria que matar 13 midianitas. Não, isso ainda dá para fazer. Ainda é possível, eles ainda vão se gloriar. Eu sei que é muito difícil, a probabilidade é muito baixa, mas eu, como vou dar vitória para eles, que eu já disse que eles vão ganhar, eles vão dizer que foram eles que mataram. Cada um matou 13, Anderson. Pegou aí? Pô, dá para poder. Vamos, que fomos nós, não foi Deus, não. Então vamos para Juízes 7:4. Pode colocar, por gentileza. O 4. Senão eu dou uma lida aqui. Deixa eu ler aqui. Lê comigo então, igreja, enquanto ela coloca lá. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda povo demais, esses 10.000, tá bom, pessoal? Faze-os descer às águas e ali os provarei. Aquele a quem eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Então eles desceram, foram até a parte lá onde havia água, havia o riacho, e o Senhor disse, Gideão, analisa só, presta atenção, eles vão chegar lá, está todo mundo com sede, vão querer encher teus cantos, vão querer beber água, fica de olho, quem cair de boca na água, igual cachorro, que botar a boca lá e beber água de 4 como animal, eles tu coloca à parte, eles tu coloca de lado. Agora aqueles que quando forem se hidratar, forem pegar água, continuarem aqui, ó, tá pegando água aqui, ó, está bebendo, mas está atento a tudo que está acontecendo, está ligado, está prestando atenção, está com visão daquilo que o está envolvendo, esse tu coloca a lado, esse você coloca de lado, esse você separa. E o versículo 6, tem ainda para colocar o 6? Não leio aqui, vou ler aqui então. Beleza. Foi o número dos que lamberam, levando a mão, a boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então o Senhor disse, poxa, 300 homens, cada um israelita tem que matar 450 midianitas. Não, agora eles não vão conseguir, não. Isso é impossível, isso vai além dos limites dele, isso eles não vão conseguir fazer. Mas o Senhor manda te dizer que para ti não há limites, amados. O Senhor manda te dizer que para ti não haverá limites, porque tu estás com Deus, e quando nós estamos com Deus, não existe impossível para nós, amados. Quando nós estamos com Deus, não há impedimento, não há limite, não há barreira, não há algo que faça nos parar, que faça nos deter, que faça nos retroceder. Com Deus nós saltamos muralhas, com Deus não há limites. E foram com esses 300 que Gideão foi para a guerra. A nossa vitória não vem da nossa força, amados. A nossa vitória vem da nossa obediência a Deus. E isto aconteceu. Gideão, então, com os seus 300, se prepararam. Ele ouviu as instruções de Deus. Eles ouviram as instruções de Deus e fizeram segundo o Senhor havia lhe ordenado. E aqui nós temos algo interessante. O 6º ponto que nós vamos aprender aqui é que Deus, em teu favor, quebra os padrões. Eu vou repetir. Deus, em teu favor, ele quebra os padrões, ele muda o padrão, ele muda a rotina, ele muda aquilo que deveria acontecer. Eles foram para a guerra. E o Senhor os instrui de como eles deveriam fazer.
Geralmente uma pessoa quando vai para a guerra, ainda mais um grupo pequeno, eles vão agrupados com espada em punho, pegar a guerra deles da época, agrupados, espada em punho, e vão adentrando, ferindo o exército inimigo, de forma que eles estivessem dispersos e vão devastando tudo que passa pela frente. Esse é o padrão, essa é a norma, essa é a regra para uma batalha. O Senhor falou para Gideão o seguinte: Gideão, divide o teu pessoal, os teus 300, em 3 grupos de 100, 3 grupamentos de 100 cada um deles. Deixa a espada na bainha, guardada na tua cintura, mas pega trombetas com a tua mão direita, pega cântaro e coloca tochas nos cântaros, na tua mão esquerda. Vocês vão para a batalha. Chegando lá, vocês vão fazer o seguinte: ele instrui como é que vocês deveriam fazer. Coloca um grupamento em cada ponta do arraial deles, vocês vão tocar as trombetas, vocês vão quebrar os cântaros e vocês vão segurar as tochas e vocês vão gritar. E cada um permaneceu no seu lugar. Assim eles fizeram. Chegaram lá, eles começaram a tocar a trombeta. Pã! Quebraram os cântaros e seguraram a tocha e gritavam: pelo Senhor e por Gideão! E ninguém se moveu, todos ficaram parados. No arraial dos midianitas, amados, eles começaram a correr, a gritar, a se desesperar, a fugir. E o Senhor levantou espada contra espada no meio dos midianitas. Eles começaram a se matar, começaram a se mutilar, começaram a se atacar um ao outro, e Deus deu grande vitória para Israel. Uma vez que eles estavam fugindo, desesperados, dispersos, atacando um ao outro, aí sim o Senhor deu ordem para Gideão para que ele convocasse o resto do povo para que perseguissem os midianitas e que saíssem matando a cada um deles. E assim aconteceu. Gideão prevaleceu contra os midianitas com o Senhor e apenas 300 homens, porque para o Senhor não há limites, não há impossível, não há nada que possa impedir a nossa caminhada, nada pode impedir o nosso crescimento, nada pode impedir aquilo que o Senhor tem para fazer através da tua, da minha e da nossa vida. Tem mais 2 pontos, eu vou correr aqui, para nós finalizarmos dentro do tempo. Então, nós vimos desses pontos. O 5º ponto é que a nossa vitória vem de Deus. O 6º ponto é que Deus, em teu favor, quebra os padrões humanos. Foi o que aconteceu. Essa guerra, se nós formos ver de forma secular, jamais se daria desta maneira. Seria de outra forma, mas a estratégia de Deus é diferente da nossa. Ele sabe de todas as coisas. Juízes capítulo 8, você vai ler comigo os versículos 24, 26a e 27. Só me hidratar aqui rapidinho. Já estamos em rota de conclusão, como diz o nosso pastor. Versículo 24 diz o seguinte: disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque... Eu comecei no 24. Porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas, do despojo que eles haviam pego, tá bom, amados? Versículo 26, a parte A, diz o seguinte: pega só a parte A. O peso das argolas de ouro que pediu foram de 1.700 ciclos de ouro, tá bom. Versículo 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. Todo Israel se prostituiu ali após ela, após essa estola sacerdotal. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Amados, bons homens tropeçam. Ninguém é perfeito, amados. Eu falho, eu erro, você erra, você falha. Não existe ninguém perfeito. Nós estamos suscetíveis a erros. O Deus sabia da intenção do coração do Gideão. A intenção do coração do Gideão jamais fora que, através daquela estola sacerdotal que ele fez em camadas de ouro, o povo viesse se corromper. Jamais, jamais, jamais. Senão Gideão não teria citado nos heróis da fé. Senão Gideão não teria sido salvo. Gideão foi salvo, ele está na glória. E nós vamos vê-lo na glória. Só que ele falhou. Ele errou, amados. Nós estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a erros. Nós não somos perfeitos, amados. Nós temos que, se errarmos, se falharmos, se fizermos algo que não agradou a Deus, entender, pedir perdão, e continuar nossa caminhada com ele. Então isso aqui é um ensinamento, amados. Poxa, Luciano, Gideão falhou, Gideão teve esse laço na sua família? Teve. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa, amados.
Então, nós vemos aqui que homens, até Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, falhou. Ele também teve falha, também teve erro, mas ele está na glória. E ele vai reinar aqui durante os 1000 anos aqui nessa terra. Como rei de Israel, nós sabemos disto. O oitavo ponto, o último ponto que nós vamos abordar, está no versículo 22 e no versículo 23, aí mesmo do capítulo 8. Olha o que diz o 22 e 23. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como a teus filhos, como o filho dos teus filhos, porque nos livrastes do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. É Deus, amados. Tudo aquilo que nós fazemos, amados, tem que redundar para a glória de Deus, para o poder de Deus, para a manifestação do poder dele, para exaltar a Deus. Eles não aceitaram glória que vinha de homem. Gideão não aceitou ser reconhecido pelos homens, mas o Senhor é digno de toda honra, é digno de toda glória. O Senhor dominará sobre vós. O versículo 28 diz o seguinte, só para fechar esse entendimento de como Gideão foi reto e íntegro diante de Deus. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. Ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Enquanto Gideão fora vivo, durante 40 anos após essa vitória, a terra ficou em paz. Não houve guerra, não houve conflito, não houve nada que pudesse prejudicar ali, porque o Senhor estava ali. E eu finalizo essa pregação esta noite, finalizo essa palavra, compartilhando com a igreja Filipenses, capítulo 3, versículos do 13 ao 16, que diz o seguinte, Filipenses 2, perdão, é 3 mesmo, pega aqui, Filipenses capítulo 3, de 13 a 16, é isso mesmo, eu que anotei errado aqui, de 13 a 16. Irmãos, Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas de uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço uma oração do nosso amado pastor Afrânio, o ministério